Exatamente. atleta, justificar. Perfeitamente. Afinal de contas, quem deve tá errado, né, Gleger? Tá devendo, tem que se comprometer pra pagar. Isso é fato. Você tem toda a razão. Aliás, eu gostei do seu penteado hoje, viu, CH? É um penteado novo. É novo? Novo. Ah, legal, entendi. Muito obrigado. Agora o Bugrão precisa pagar os salários até sexta. Aí meu sonho virou realidade. Pico da turma do Cambuí. Temos que pôr em mente o que vai valer mesmo na Série C, a segunda fase. Tá bom, Catiele, mas é o seguinte, até ontem valia essa fase e todo mundo criticava as derrotas. Agora que ganhou, tem um peso importantíssimo. O Guarani venceu um time de qualidade, que estava liderando a competição. Jogo, como diria Gleger Zorzin, de 6 pontos. Então, vamos sem empolgação, mas vamos valorizar. O Gleger é funcionário público, é mesmo. O que ele tá fazendo na rádio? Tá vindo aqui, ué. O horário de almoço. O horário de almoço dele. Tô na hora de almoço. Venho trabalhar aqui na rádio. Corneta, hein? Parabéns pelo seu programa e trabalho na rádio, CH. Muito obrigado. Na minha opinião, o seu trabalho e profissionalismo aparece mais do que na TV. Adriano. Tá bom. Obrigado. Voltou o CH, show de bola. Voltou a internet, meus amigos? Aliás, a internet aí tá meio feio, hein? Tá. O América abriu esse retorno vencendo o Goiás por 1-0 no Independência, chegou aos 11 pontos e deixou a Macaca afundada na lanterna. Ponte Preta que encara o Atlético, a equipe mineira ocupa atualmente a 12ª posição, tem 27 pontos conquistados e para a partida de hoje à noite, o técnico Márcio Zanardi não poderá contar com o Brandão, jogador que fez 2 gols na última partida da Macaca contra a equipe do Operário lá em Ponta Grossa, mas após marcar os 2 gols, o Brandão acabou sendo expulso e por isso não é uma opção para essa noite para o técnico Márcio Zanardi. Além dele, o Daniel Baianinho recebeu o 3º cartão amarelo e também está fora por suspensão. Por outro lado, Márcio Zanardi terá à disposição o Rodrigo Souza, volante da Macaca, finalizou o processo de transição física e fica à disposição para a partida de logo mais, mas não deve começar entre os titulares. Uma provável Ponte Preta de Vinícius Ferrari no gol, Sérgio Palácios, Danilo Barcelos e Lucas Cunha na zaga, Júlio pela ala direita, Léo Gomes, André Lima, Kevson e Elvis no meio de campo e dados que ainda não podem jogar pela Ponte Preta por conta do Transferban CH. Você quer começar por onde, Gleger? Pelo jogo de hoje ou quer falar de mais um Transferban que a Ponte tomou? Não, eu não vou nem falar mais sobre isso. Vamos falar sobre o jogo. Mais um jogo difícil, né? Tá voltando aí, agora é o retorno e expectativa de que seja tudo diferente. Mas, cara, é aquilo que a gente sempre fala, né, CH? Todo dia tem uma novidade, né? E essa novidade, expectativa é de que dê tudo certo aí, que estão falando aí dessa SAF, desse investimento, porque, olha, a situação realmente é preocupante e triste para os lados do Majestoso. Legal, bom dia, CH e Gleger. Escuto vocês de segunda a sexta-feira nos 2 programas da rádio, aqui em Nova York, Estados Unidos. Tá morando mal, hein, fera? Parabéns ao trabalho da equipe toda. Flávio, bugrino da pele até o osso. Aê. Tem um grande amigo meu que está aí fazendo um evento de robótica em Nova York, Olimpíadas Internacionais, e uma fase é em Nova York. Ele está no meio do processo de organização, acho que vai ser esse final de semana, o Murilo Bronzeri. E legal, bom saber que a nossa audiência vai para os 4 cantos do planeta e no meio também. Não tem limites. Não tem limites. O Gleger, em relação às peças que podem ou não... Tem um ouvinte aqui, por exemplo, cobrando que o Gustavo Telles não entra. Nem por decreto. O treinador usa tudo, improvisa e o Telles não joga. Será que tem relação com o contrato, com a saída ou não dele? Que o Diego Leão está praticamente fora da Ponte. E vai ficar perdendo um jogador atrás do outro, né? Eu também, quantas vezes nós estamos aqui pregando no deserto sobre o Telles, né? Eu sou fã do futebol dele também, acho que aquilo tudo que tem acontecido aí, pelo menos no mesmo nível, e pra mim é um garoto, merece uma oportunidade, tem que pôr pra jogar. Eu também sou da mesma opinião do ouvinte.
Tem que pôr pra jogar, menino, tá louco de vontade de ganhar uma oportunidade, e aí você fica insistindo com as mesmas peças e não sai do lugar, né? O grande problema é esse, né, CH? É que tá ali, ó, e não anda. Sabe quando você atola, nem o 4x4 tira do atolo. Isso é bem complicado. E só vai afundando cada vez mais. Deixa eu abraçar aqui e agradecer o Adriano, o Domus Claraboias, também o Paulo Paiva, o Adriano Alcântara, o Valdeni Leal, o Valdenísio Leal, que estão todos pelo YouTube avisando que tem som, mas agora voltou, né? Francisco Lucena, bom dia a todos. O Valdenizo também. O que mais? Carlos Lemos Matozinho. O que mais aqui? O Luizeira. Sérgio Antônio Encarnação, também mandando mensagem pra gente via YouTube. Em Campinas, 11h47 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. Guarani com Breno Beretta. Oi, CH. Depois da vitória de ontem, 3-1 para o Guarani sobre a Inter de Limeira, o técnico Hélio Cizenando falou a respeito do resultado positivo, da volta de confiança e também do Luiz Otávio, que estreou muito bem com a camisa do Guarani. Acho que a vitória vem para trazer a confiança de volta, né? Tivemos um lapso lá contra o Paysandu, né? Lá que foi tudo ruim lá contra o Paysandu, não foi. Fizemos um grande primeiro tempo. Segundo tempo saiu meio da rota, mas conversamos bastante, nos cobramos bastante, né? Não só a comissão, mas jogadores também. Deixamos de pontuar um jogo importante. E nós tínhamos a responsabilidade muito grande de fazer o resultado em casa, né? Esses 3 pontos para a gente manter lá em cima e quanto antes poder já estar classificado e organizar bem a segunda fase da competição. Em relação ao Luiz Otávio, né? O Luiz Otávio trabalhou com o Marcelo Marelli, que é auxiliar da casa. Nós estamos há muito tempo procurando esse primeiro volante, o substituto pro Farias, com pegada, né? O cara é jovem, com fome, né? O Guarani tem uma tradição há muito tempo de sempre trazer jogadores, né, de equipes menores que acaba dando certo aqui, né? O Bugre chegou aos 26 pontos, está na vice-liderança da Série C, somente atrás do Brusque, que hoje tem 27. E agora o Hélio Cizenando vai ter 2 semanas de preparação mais uma vez, porque a Série C terá uma folga no calendário no próximo final de semana. O Bugre só volta a campo no dia 10 de agosto, 8 da noite, contra o Anápolis, lá em Goiás. O Anápolis está na penúltima posição da Série C do Brasileiro, ou seja, na zona de rebaixamento. Vai ser um jogo difícil. Como foi no ano passado, o Guarani foi para lá como favorito e perdeu o jogo, ou seja, não pode bobear. E para a próxima partida, o treinador deverá ter à disposição mais uma vez o Jonathan Costa, é provável que ele volte, que fique à disposição. Carlos Eduardo e Herbert cumpriram suspensão. William Farias, ele teve uma contusão um pouco mais grave do que a do João Paulo, ou seja, preocupa, é possível que não volte, mas tem o Luiz Otávio à disposição. E o Everton Brito estava com dores ainda com relação àquela pequena contusão que ele teve muscular. Ele ainda não pôde entrar em campo, mas é provável que no jogo contra o Anápolis ele fique à disposição. E o Guarani segue de olho no mercado, buscando alguma oportunidade, principalmente um zagueiro a mais. Pelo que eu soube, CH, o Manzoli não vai jogar no Guarani. Eu acabei consultando pessoas que cuidam do futebol do Guarani e o Manzoli não vai jogar no Guarani, pelo menos nesse momento. Os jogadores hoje estão de folga, reapresentação amanhã, e amanhã o Neto Costa, que entrou em campo no segundo tempo, vai ser apresentado oficialmente. Valeu, CH! Como diria o profeta Gleger, a vitória no futebol cura todos os males. Mas foi uma vitória importante, né? Eu tava falando isso no começo do programa. Não foi uma vitória qualquer, né, cara? Enfrentou um bom time, um time que se vence e ia pra liderança do campeonato.
Tinha 76% de aproveitamento jogando fora de casa. E o Guarani se impôs. Primeiro tempo deixou um pouco a desejar, mas no segundo tempo encaixou, foi pra cima e teve inclusive um resultado expressivo, né? 3-1, jogando um futebol bem legal no segundo tempo. No segundo tempo o Guarani melhorou muito e aí a gente tem que enaltecer o trabalho do Hélio, que fez os ajustes necessários que conseguiram fazer com que o Guarani fosse competitivo no segundo tempo. Primeiro tempo muito morno, eu até dizia na transmissão, o jogo tá morno, não pode deixar esfriar, né? Mas no segundo tempo realmente o Guarani mereceu o resultado, fez por onde, né? Poderia até ter feito mais gols, o Cachoeira perdeu um gol cara a cara, né? Mas enfim, a vitória traz uma tranquilidade e aí aumenta a confiança, a autoestima, é importante, essa vitória foi importantíssima. No segundo tempo a Inter teve uma chance clara, né? Que o Kaique França estava 1-1, exatamente. Deu uma bomba. Não foi logo no comecinho, Logo no comecinho do segundo tempo. Foi. Aí o Kaique estava bem posicionado, fez a defesa. Do que você mais gostou daqueles que estrearam? Foram dois, né? O Luiz Otávio e o Guilherme. Eu gostei do Luiz Otávio. Acho que dor de cabeça importante pro Hélio, até porque aquela vaga é do William Farias, né? Então assim, olha, jogou uma partidaça. Gostei. Jogou mais do que o William Farias. Também achei. Eu também achei. Tô cavando aqui pra trocar nada. Não, tá? Imagina, mas enfim, tô falando fez uma bela assisti. partida. Gostei do Isaac, né, que não vinha jogando bem, jogou bem também. O Luca se recuperando. E o João Paulo, né, cara? Você vê que ele, com o João Paulo, o Guarani é um outro time. Essa era a minha expectativa, eu comentei isso ontem, Gleger. Eu acho que o João Paulo é o diferente do time. É o cara que pensa o jogo. Exatamente. E a Inter estava jogando com uma linha de 5, uma linha de 4 e só um na frente. Tava difícil penetrar no primeiro tempo. Tava. Não foi fácil, não. Enquanto teve fôlego para marcar, a Inter foi... foi dura. Parada dura pro Guarani. Parada dura mesmo. Mas, enfim, a recuperação de alguns jogadores, né? O outro que jogou bem, o Rafael, ao lado do Maurício, não vinha jogando bem. Não teve problema. Não teve problema, jogou bem também. Então tem que enaltecer quem participou bem do jogo. Eu percebi, eu acho que tem muito da confiança do treinador. Quando o Guarani fez o segundo, terceiro gol, o Rafael correu para abraçar o Hélio Cizenato sozinho. Porque foi ele que faz o corte, né? Isso. Eu acho que foi o terceiro gol, se eu não me engano. O lance do terceiro gol tem um cruzamento, ele faz o corte já com um lançamento e acaba saindo o gol. Os dois pênaltis, um para cada time. Para mim, os dois bem foram marcados. O primeiro eu fiquei na dúvida. O pênalti em cima do Luca, eu fiquei na dúvida. Mas tem ali, né? Que fizeram uma espécie de sanduíche, tem um contato. E o outro do Inayan é indiscutível também. Não, vitória gigantesca do Guarani. E ela é muito pertinente para dar tranquilidade. Agora, 2 semanas parados. Aí, que maravilha. Dá tempo de aqueles... E o Emerson foi bem também lateral esquerdo. Foi muito bem. Então, eu acho que aos poucos o time está encorpando com esses novos jogadores que estão chegando. A tendência é melhorar um pouco mais, né, Guilherme? Também acho. Como melhorou, né? Você vê, o Luiz Otávio trouxe O Guarani, quando perdia o William Farias, o Natan ficava naquela preocupação, né? Acabou esse tipo de preocupação. E na próxima partida vai ter o Carlos Eduardo de volta. Tem o Carlos Eduardo de volta. Olha que exatamente. dor de cabeça Aí, boa pro Hélio. Ótima dor de cabeça. Em Campinas, 11h55 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. No quadro A Ficha Técnica do Jogo, vamos destacar a vitória do Guarani sobre a Inter de Limeira em jogo realizado na noite desta segunda-feira no estádio Brinco de Ouro da Princesa, placar de 3-1 para o Guarani. O Bugre, portanto, volta a vencer na competição depois de 4 jogos. Público de quase 5 mil torcedores, 4.496 e uma renda de um pouco mais de R$81 mil. Kaique França e Inayan, Maurício Antônio, Rafael e Emerson, depois Renan, Luiz Otávio, Cauã Jesus, depois Matheus Guilherme, Isaac, depois Natan Mello e João Paulo, Guilherme Cachoeira, depois Rafael Freitas e Luca, depois Neto Costa. Foi esta a equipe do Guarani do técnico Hélio Cizenando. Já Inter de Limeira de Saulo, Ian Silva, Robson, Lucas Santos e João Vitor, Emerson Santos, depois Marco Antônio, Lucas Bochecha, depois Ronaldo Henrique, Romarinho, depois Gustavo Bochecha, Claudinho, depois Robinho, Richard e Miguel Bianconi, depois Getúlio, a equipe do técnico Matheus Costa.
Guarani abriu o placar com Luca, cobrando o pênalti no primeiro tempo. A Inter empatou também no primeiro tempo em cobrança de pênalti com Romarinho. Mas no segundo tempo, Cauã Jesus fez 2-1 por Guarani a 19 e Guilherme Cachoeira a 44 definiu a vitória bugrina pelo placar de 3-1. Jogo que teve a arbitragem de Marcelo de Lima Henrique. Esta foi a ficha técnica do jogo. Campeonato Brasileiro da Série C, 15ª rodada. Guarani 3, Inter de Limeira 1. Novidade Brasitone pra você. Quando o assunto é informática, conte com quem entende do assunto. A Brasitone oferece equipe especializada e a tradição de 75 anos, atendendo Campinas e toda a região com qualidade, confiança e as melhores soluções. Visite nossa loja, confira preços especiais ou compre com praticidade pelo site brasitone.com.br e retire direto na loja. Brasitone, há 75 anos, a solução mais próxima de você. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes.